Novamente, boa tarde aos que estão nos assistindo, aos novos que entraram. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Agradecemos muito a sua disponibilidade em estar agora à tarde conosco, para, então, falarmos um pouco dos seus projetos. Candidato, serão feitas perguntas de temas que a associação entende como importantes para o município. As perguntas serão as mesmas para os 4 candidatos. Na pergunta, vamos sempre apresentar um cenário. Peço a gentileza que o candidato aguarde que eu finalize a exposição do cenário para discorrer sobre a resposta. Lembramos que a Associação dos Condomínios é apartidária, candidato. Conforme consta no seu estatuto, estamos interessados nos seus projetos, nas suas propostas e nas ações do candidato. Lembramos que ataques e ofensas aos adversários não são bem-vindos nesta entrevista. E gostaríamos muito de contar com a sua colaboração. O tempo da entrevista é de 45 minutos. O tempo de resposta para cada pergunta é em torno de 5 minutos, com possíveis intervenções minhas para informações adicionais ou para esclarecimentos. Candidato, que a nossa entrevista seja esclarecedora, construtiva e foque no que realmente interessa para promover uma mudança na cidade rumo a uma Xangri-Lá muito melhor para todos. Inclusive, uma Xangri-Lá melhor para todos é o slogan da Associação dos Condomínios. Vamos ao primeiro tema, candidato Douglas. Infraestrutura, candidato. Candidato, nas últimas gestões, foi gasto, em média, 2% a 3% somente com melhoria da infraestrutura urbana. Eu falo das últimas gestões, anos para trás. Candidato, isso é o que se esperaria de um município com arrecadação de mais de 130 milhões por ano? 133 milhões no ano passado. É o que se espera, candidato, de um município que aumentou a sua receita de 37 para 133 milhões nos últimos 10 anos. Jefferson, coloca, por gentileza, o gráfico da receita. 3,7 vezes. Essa é a curva do crescimento da receita de Xangri-Lá, candidato. 3,7 vezes em 10 anos. Eu desconheço uma cidade que tenha tido esse aumento. São 100 milhões a mais por ano comparado a 10 anos atrás. Seu candidato, para onde foi este aumento exponencial de arrecadação nos últimos anos? Xangri-Lá deveria ter ruas pavimentadas com pavés, candidato. Todas as ruas. Deveria ter as áreas verdes e parques impecáveis. Se eleito, quanto e como o senhor pretende investir na melhoria da infraestrutura do município? Vai continuar investindo 2% a 3% como os últimos gestores? Vai aumentar os tributos do município, especialmente o IPTU, que já é alto? Quanto o senhor pensa em investir na melhoria da infraestrutura? Por gentileza. Bem, boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente ao convite. O PSL está muito honrado de estar aqui representando uma alternativa para Xangri-Lá. E, objetivamente, o nosso partido, o PSL, nós temos uma ideologia liberal. Nós queremos, antes de mais nada, darmos a Xangri-Lá, inicialmente, uma gestão profissional. Essa gestão profissional ela vai comportar especialistas em cada secretaria, qualificação de pessoas, mudança da matriz ou uma segunda matriz econômica, que é o nosso grande plano de mudança dessa mentalidade xangrilense e tornarmos Xangri-Lá uma cidade de turismo e entretenimento, a partir de uma gestão profissional, a partir de projetos de embelezamento de praças, melhoria de ruas, unificação, juntamente com alamedas, e unificação de todas as praças através de transporte, e essas atrações turísticas fazendo com que Xangri-Lá se torne, inicialmente, uma cidade que nós queremos captar turistas itinerantes. Nós entendemos que a administração pública, essa curva exponencial de arrecadação, não condiz com a infraestrutura
que o município hoje dispõe. Nós precisaríamos ter uma infraestrutura muito melhor, não só para turismo, entretenimento, mas também embelezamento, a educação, uma série de... Nós somos hoje ainda uma cidade dependente de Capão da Canoa, infelizmente. Nós queremos proporcionar, nesse intuito de gestão profissional, essa independência, essa potencialização turística, de fato, que é o que nós achamos que Xangri-Lá deve ter o seu verdadeiro potencial, é o potencial turístico. Nós temos que aprender também a tratar melhor os nossos investidores. Eu acredito que Xangri-Lá é uma cidade que não consegue tratar bem os seus investidores, conseguir atrair recursos financeiros através de projetos, captação de recursos federais, estaduais, e com a iniciativa privada, nossos grandes parceiros hoje, no intuito de mudar essa nossa matriz econômica, investirmos pesadamente em infraestrutura na cidade e fazer com que Xangri-Lá realmente desponte como uma cidade turística e de alto poder aquisitivo, que hoje a Associação dos Condomínios nos proporciona, e nós não temos a contrapartida, a nossa cidade não oferece a contrapartida para que essa mão de obra, esses serviços, essa nossa indústria, esses nossos comércios consigam fazer frente a esses condomínios hoje que proporcionam alta renda. Mas, candidato, uma cidade que beira os 98% com custeio, que investe míseros 2%, 3% em infraestrutura com 133 milhões. Como, na gestão, pode ser feita alguma coisa? Bem, nós temos que fazer vários cortes. Nós temos que, inicialmente, no momento que nós entramos na prefeitura, precisar fazer uma auditoria ampla para saber exatamente a situação que o município está, como ele está sendo gerido hoje. A partir disso, então, fazer esse planejamento com esse intuito de transformar o Xangri-Lá numa cidade de turismo e entretenimento. É esse o ponto, hoje, principal. Nós sabemos hoje que a máquina da prefeitura ela é extremamente inchada, tem várias questões administrativas que precisam ser observadas, gestão de pessoas, gestão de compras de materiais, realmente fazer com que a prefeitura tenha, de fato, o comprometimento com a cidade, com as pessoas e com a gestão. Perfeito. Nessa linha que o senhor comenta em ser uma cidade de lazer e entretenimento, candidato, a muitas gestões tem se repetido a manutenção de vias do município com a colocação de asfalto de péssima qualidade. Basta poucos dias de chuva e os buracos se abrem, candidato. Por que o município, com um dos maiores IPTUs per capita do Brasil, não investe num asfalto definitivo, de qualidade? Qual a razão de ter ainda vias sem calçamento, ou com calçamento de péssima qualidade? Cidades como Gramado, Carlos Barbosa, Lajeado, raramente se vê um buraco nas vias principais, nem mesmo nas secundárias. Em Xangri-Lá, percebemos com frequência como na rota e na entrada principal da cidade, após uma chuva, os buracos abertos. A entrada da cidade, o cartão de visita da cidade. Nós temos um pórtico que foi feito ali, rodeado por buracos, candidato. Isso vai continuar a se repetir na sua gestão? O que o senhor pensa sobre isso? Bem, também, quando nós falamos em gestão profissional, nós entendemos que os técnicos deveriam ser ouvidos. O que nós vemos hoje e o município tem investido pesadamente nesse pavés, calçamento de ruas. Mas o que acontece de fato é que hoje a falta de planejamento nesses materiais e nesses calçamentos, que hoje é consagrado como um elemento, um material bastante importante, que revitaliza as ruas, que embeleza, que transforma a cidade com um embelezamento e com a qualidade de vida para as pessoas. O que nós vemos, por exemplo, é a falta de técnica. Então, por exemplo, Xangri-Lá, por incrível que pareça, não tem um projeto altimétrico. Esse projeto altimétrico seria aquele projeto onde todos os níveis da cidade ele vai ser identificado, todos os baixios da cidade vão aparecer nesse projeto altimétrico. Um técnico, ou um engenheiro, um arquiteto, um engenheiro, um agrimensor, definir os níveis de caimento para que
esses calçamentos aconteçam, dar soluções às bocas de lobo e à captação dessa areia, que nós não temos o que fazer com ela, nós temos que captar e, eventualmente, manter uma manutenção de limpeza. Calhas de coletoras de água, que, na verdade, são situações muito mais baratas e eficientes que galerias. Nós temos nosso lençol freático extremamente aflorado, 30 centímetros nós encontramos água. Quando a pessoa fala sobre uma galeria, ela já está comprometida. Quando se faz uma galeria de 1 metro por 1 metro para fazer o escoamento de água de grande porte, ela já sai essa galeria com 50% da sua capacidade comprometida, e não é um modelo eficiente. E, no momento de limpeza, de assoreamento ou de entupimento dessa canalização, tem que desmanchar e refazer todo o trabalho. Então, nós vemos assim que, não existe, que até agora é uma excelente ideia o PAVS, mas faltou técnica, faltou um técnico, um engenheiro, um arquiteto para gerir essas obras, fazer um planejamento a partir de um projeto altimétrico, dar a devida solução e, com uma fiscalização de um técnico da área, proporcionar que esse material fosse devidamente aplicado. O que nós pretendemos fazer é justamente isso, usar a técnica, fazer com que os técnicos nos digam o melhor material, a melhor forma de colocação e os materiais mais longevos para que a gente faça uma aplicação duradoura e definitiva. Perfeito. Candidato, dentro dos nossos temas, a associação sempre vai sugerir, melhorias. A associação sugere colocar a pavimentação de qualidade no município, só colocar pavimentação, porque o município que arrecada 133 milhões por ano tem que ter pavimentação de qualidade. Preferencialmente o PAVS, que é uma pavimentação ecologicamente, né, mais correta. Xangri-Lá, pela relação que possui, candidato, jamais poderia ter buracos no seu sistema viário, candidato. Jamais. Eu tenho vergonha, como morador, de entrar na cidade com frequência e temos buracos no acesso de entrada da cidade. Isso é uma vergonha, candidato. Bom, o próximo tema que se alinha com isso é meio ambiente e sustentabilidade. Senhor candidato, agora vamos falar de um assunto mundial que influencia diretamente em nossa qualidade de vida, salientando a importância da sociedade estar unida na busca da proteção do meio ambiente. Gostaríamos de saber, se eleito candidato, qual será a sua política e quais serão os seus planos para preservar o meio ambiente, para esta e para as futuras gerações de Xangri-Lá. Para tanto, pedimos a gentileza de centrar suas respostas do que pretende fazer nos seguintes temas, que são cruciais na sustentabilidade ambiental da cidade e da Mãe Terra. Melhoria da mobilidade urbana, candidato. E o projeto para ciclovias que nunca sai do papel. Uma cidade plana. Um novo sistema de estacionamento para a cidade. Muitas cidades modernizando o sistema de estacionamento. O que o senhor pensa sobre isso? Bem, a nossa matriz de turismo e entretenimento, ela requer justamente o incremento envolve também diretamente segurança, envolve diretamente meio ambiente e envolve diretamente também mobilidade urbana. A nossa cidade, Xangri-Lá, ela tem a vocação nata para ser uma cidade de ciclistas, pelo fato dela ser uma cidade plana. O PSL Xangri-Lá nós temos hoje um projeto para 18 quilômetros de ciclovia, já um projeto com um traçado previamente pronto já. Nós observamos que, durante a feitura, esse estudo do plano diretor feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a qual se fez várias entrevistas, audiências públicas, é o desejo da maioria, nós participamos de todas as audiências dessa apresentação do plano diretor. Um dos fatores que toda a população pediu, e foi o fator quase que unânime de todos os bairros da cidade, as ciclovias. As ciclovias como uma forma de transporte convergindo para o centro da cidade. Mas com 2 a 3% de investimento em mobilidade urbana e infraestrutura urbana. Sim.
Como vai se construir 18 quilômetros de ciclovia com 2 a 3% da receita? Sim. O PSL hoje, nós temos a nossa ideologia é uma ideologia liberal. Nós temos a convicção de que é a iniciativa privada que produz riqueza, renda, desenvolvimento, empregos e fomenta o progresso. O nosso intuito, em todos os projetos que nós estamos falando, a nossa intenção é fazer com que a Prefeitura seja um mediador e um facilitador da captação desses recursos. Evidentemente que nós temos que, hoje, entrando na Prefeitura, nós temos que fazer uma auditoria e fazer uma racionalização, uma gestão profissional para ver exatamente o que está acontecendo. O nosso intuito é fazer com que esses investimentos eles saltem inicialmente, eles comecem no primeiro ano dobrando, no segundo ano dobrando novamente, para que a gente possa efetivamente, não em termos de arrecadação, mas em termos percentuais. Nós entendemos que hoje, com uma racionalização no primeiro ano e a partir de uma auditoria, nós consigamos, com êxito e sem grandes traumas, poder fazer um investimento ele seja dobrado só em termos de fazendo essa gestão profissional. O candidato vai reduzir o custeio para poder dobrar esse investimento? Não só reduzir custos, nós temos que fazer uma gestão profissional a partir de vermos exatamente o que está acontecendo dentro da Prefeitura. Nós temos uma máquina extremamente inchada, nós temos hoje recursos que eles precisam ser aplicados com racionalidade, nós temos que saber exatamente de onde está vindo essas receitas, nós temos formas de captação de recursos federais, estaduais e com a iniciativa privada. Todos esses projetos que nós estamos falando, tentando implementar, é com a iniciativa público-privada. Então, é essa forma. Nós sabemos que hoje, de 2% a 3%, hoje é o que a Prefeitura tem para se manter. É insuficiente, é uma Prefeitura que não vai conseguir suprir a necessidade da nossa população, e essa marca dessa eleição, desses novos gestores, é justamente essa, de buscar essa renovação na política. Ela pretende, ela busca, ela está sinalizando para a população que existem outras formas de buscar esses recursos, que existe uma racionalização que pode ser feita, que esse populismo, esse assistencialismo que nós vivemos até agora, ele pode ser mudado e que pode existir uma gestão profissional com gestões a partir de vários exemplos, Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Nós temos vários municípios hoje que existe uma gestão profissional, existe uma gestão com qualificação, e nos últimos debates, inclusive, eu tenho dito que nós temos a ambição de transformarmos a nossa Prefeitura numa ISO 9000. É o nosso interesse. ISO 9000 é excelência hoje em termos de gestão pública, e o único caso que nós temos aqui no nosso estado é a cidade de Gramado. Candidato, Xangri-Lá mereceria ser a Gramado do litoral. Eu concordo plenamente. Mereceria. Coleta e destino de lixo e resíduos, candidato. Candidato, há muitas gestões deixa-se acumular lixo, caliça e podas de árvores e arbustos em muitas áreas públicas de Xangri-Lá. Além de ser um descaso com a questão sanitária do município, ofusca a estética e a beleza da cidade. Por falar em beleza, temos áreas maravilhosas como o Parque Zero Hora, mal cuidadas, tomadas pelo mato e pelo lixo, a poucas quadras aqui da Paraguaçu, sem o capricho merecido. Jefferson, coloca ali as fotos para mim, por gentileza. Essas fotos eu mesmo tirei, candidato. Isso é do lado do condomínio Világio Atlântida, que é a 3 quadras da Paraguaçu, que é o condomínio que eu sou o síndico. Olha a quantidade de lixo, e que fica meses ali, meses. Pode seguir, Jefferson. Condomínio Rossi Atlântida, olha a vista por cima do lixo. São muitos metros de lixo acumulados numa rua ao lado do condomínio. Pode seguir, Jefferson. Condomínio Malibu, poucas quadras da Paraguaçu, junto ao Quintas do Lago. Lixo por toda parte, cercado de lixo, por muito tempo. Estamos falando de uma cidade, candidato, com 133 milhões de arrecadação. Também Malibu, pode seguir, Jefferson. E aí o que mais me deixa triste, e acho que eu vou me emocionar nas 4 entrevistas, porque isso me deixa muito triste, candidato.
a nossa escola de ensino médio. Ali os nossos jovens circulam. Isso é uma vergonha, candidato. Eu sinto vergonha de morar em Xangri-Lá, vendo os nossos jovens no meio do lixo. Ok. O que o senhor pretende fazer sobre isso, candidato? Bem, essa situação do lixo, nós contactamos, fizemos uma entrevista, nós tivemos uma entrevista com a Emater no início da semana. Nós ficamos surpresos em saber que hoje o lixo de Xangri-Lá ele é colocado no aterro sanitário de Capão da Canoa, e o montante desse lixo hoje de Xangri-Lá é de 75% orgânico, né? Bem, paralelo a isso, esse lixo que é descartado de forma indevida, né, principalmente nessa Avenida Parque Zero Hora, eu até faço uma referência à pergunta anterior a respeito de mobilidade urbana. A Avenida Parque Zero Hora ela deveria ser uma avenida que iniciaria na rodoviária de Capão da Canoa e ela terminaria em Tramandaí. Seria a grande avenida de integração entre as praias. E, inclusive, nessa Avenida Parque Zero Hora, aqui pelo projeto do novo plano diretor, ali encostaria, inclusive, uma rodoviária para Xangri-Lá. Essa seria... O que nós vemos ali, que hoje é uma área abandonada, é um parque lindíssimo, que ele precisa ser revitalizado. Esse lixo urbano, nós temos hoje uma deficiência no nosso plano diretor, que ele impede vários tipos de ações da prefeitura para se fazer a coleta desse lixo e destinações. Todos os municípios hoje precisam de uma área para fazer esses descartes. Nós não temos hoje no plano diretor essa alternativa que possibilite fazer isso. Nós não temos no nosso plano diretor a abertura para nós termos um cemitério na nossa cidade. Nós não temos, o plano diretor ele é extremamente restritivo e não permite que se faça bom uso desses materiais. Esses materiais com ecopontos nós poderíamos coletar, poderíamos dar redefinições, reutilizações para vários desses materiais. A questão de poda, ela pode ser coletada, pode se transformar em compostagem. Nós conversamos longamente com a Emater e é possível nós fazermos isso. Reutilização desses materiais, inclusive esses calçamentos com PVS, esse material, em vez de se comprar hoje, o pó de pedra poderia ser reutilizado, esse material nos calçamentos da cidade, através da britagem. É claro que esse material ele precisa ser separado adequadamente no próprio canteiro de obra. Então, existem hoje 4 classificações de caliça de obras, e se nós fizermos o plano de gerenciamento de resíduos de obra, facilitaria bastante o descarte seletivo e com qualidade desse material, dando um ressignificado, dando uma alternativa real de serem reutilizados. E, através de ecopontos, fazemos essas coletas e esse descarte, com qualidade e com sabedoria. Também é importante uma intensa campanha de educação na nossa comunidade, para que isso não aconteça. Para que essa campanha de reeducação das pessoas aconteça, nós temos que também dar uma finalidade, porque hoje não existe onde descartar isso. Perfeito. A associação sugere, candidato, colocar fiscais municipais circulando com frequência pela cidade para coibir esse tipo de atitude e multar severamente os infratores. Introduzir a educação ambiental nas escolas, como o candidato falou há pouco. Uma coisa que é fundamental, a gestão, isso eu lhe pergunto, porque não adianta termos ecopontos se não tivermos uma gestão. Como, através da gestão, o senhor vê possibilidades de melhoria nesse problema sério do descarte do lixo? A gestão seria nós temos hoje um local para descarte de forma adequada desse material. Se nós fizermos hoje, se os nossos investidores na construção civil, que é basicamente os materiais de construção civil, o grande volume desses descartes, no momento que nós fizemos a educação, fizemos a cobrança dessa separação desses resíduos, até mesmo no próprio canteiro de obras,
onde se faça o descarte. Sacos de... Como iniciou, já foi assim. Em 2009, se tinha esse tipo de descarte seletivo. Então, caliça era num ponto, pincéis e latas de tinta de outro, PVC, ferros e gesso outro ponto de separação. Esses materiais, eles adequadamente separados e coletados, com uma gestão que permita fazer a gestão desses resíduos no canteiro de obras e permitindo a coleta seletiva desse lixo, ele pode ser reaplicado e realocado na cidade, principalmente dando uma finalidade de calçamento de ruas, como sendo, e o maior problema é a caliça, aonde o maior volume ele acontece, e que para nós pode ser um problema. Inclusive, a caliça ela pode ser utilizada também, se ela for bem separada, ela pode ser transformada em outros materiais, como tijolo, ela pode se transformar em outros materiais, como blocos estruturais, ela pode também virar uma cerca, tem várias outras formas de utilização desses materiais. É uma questão de gestão, é uma questão de gerenciamento adequado a partir de um programa, de um projeto técnico de aproveitamento desses materiais que hoje estão sujando e causando impacto não só visual, mas também ao meio ambiente. Mas, candidato, a prefeitura que tem 1.000 funcionários, sim, a cidade de 14 mil habitantes, né? 1.000 servidores, 160 estagiários e 60 a 90 CCs, historicamente, como uma prefeitura não tem um fiscal circulando, coibindo esse lixo. E aí, quando se fala em gestão, se fala em gestão de pessoas. E a solução passa, não adianta ter um ecoponto se a população colocar o lixo fora do ecoponto. Não adianta ter um ecoponto se dentro da prefeitura não se faz a gestão desse sistema. Certo? Então, a associação deixa aqui também a sugestão que a solução passa muito mais pelas pessoas do que pelos equipamentos. Ok? Bom, nosso próximo tema é educação. O senhor é professor, então vamos falar de um tema que o senhor conhece. Candidato, o município investe R$ 1.236 por aluno por mês. Quase o dobro que é pago para as melhores escolas particulares aqui da região. Quase o dobro, candidato. Como pode Xangri-Lá ter um dos piores IDEBs do Rio Grande do Sul, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? Como o candidato pensa em melhorar a qualidade do ensino em Xangri-Lá e garantir um futuro melhor para os jovens xangrilenses? Coloca, Jefferson, a tabela para mim, por gentileza. Esse é o comparativo, candidato, com algumas cidades. Xangri-Lá tem uma receita de 133 milhões, como falamos, 16 mil habitantes, e IDEB de 5,4. O senhor deve conhecer bem sobre IDEB. A média do nosso estado é 5,8. Umas cidades com as maiores, uma grande arrecadação, tem o IDEB abaixo da média do estado, de todas as cidades do estado. E tem 480 alunos por escola. Apenas 5 escolas, né? Nova Petrópolis, 74 milhões. Essa é a receita de 2017, mas projetando agora para 2019, não chega a 100 milhões, o próximo a isso. 21 mil habitantes, próximo, e IDEB 6, acima da média do estado, com 180 alunos por escola, quase 1/3 da quantidade que tem em Xangri-Lá. Torres, aqui do lado, vizinho aqui, nossa. 170 milhões, deve ter também em torno de 200 milhões, acredito que agora, 39 mil habitantes, 6,3 de IDEB. E 258 alunos por escola. Carlos Barbosa, que me chama muita atenção, que é uma receita muito próxima a Xangri-Lá, mesmo um pouquinho maior agora, 6,9 o IDEB, um excelente IDEB, com 221 alunos por escola. O município, candidato, que tem 133 milhões, que é obrigatório o investimento de 25% da receita na educação, como pode ter um IDEB de 5,4? Como pode ter 5 escolas, candidato? O que o senhor pretende fazer sobre isso?
O novo ministro da Educação, ele vem falando abertamente que ele gostaria de flexibilizar um pouco a educação nos municípios e nos estados. E nós entendemos que, eu pessoalmente como professor, entendo que nós a Base Nacional de Educação ela não pode ser aplicada dessa forma, porque nós temos um país muito diverso, nós temos muitas diversidades, nós temos regionalismos que são muito aflorados, estão muito presentes. A nossa cultura é uma cultura muito diversificada, e é essa diversificação de cultura que faz com que determinadas cidades tenham mais assertividade ou menos assertividade. É essa aculturação que faz com que essas diferenças apareçam e, no final, a gente consiga montar, através dessas diferenças, um todo maior e com mais qualidade. Nós entendemos que hoje as escolas, nós queremos dar um plus um pouco diferenciado às escolas. Nós entendemos que há 60 anos nós estudamos da mesma forma. Existem as cadeiras, uma lousa, um professor, a atenção dos alunos. Nós temos um exemplo hoje da Escola da Ponte de Portugal, que ela é uma escola que ela trabalha através de mediação, através de tutorias. É uma excelente forma de incentivo à educação, ela é um pouco diferenciada, se trabalha com projetos. Isso a gente precisa aplicar hoje. A responsabilidade do município ela é a partir de uma escola de ensino, o ensino fundamental. Isso pode ser aplicado muito bem através do turno inverso. Existem também várias outras formas de nós tornarmos a escola mais atraente, mais atrativa, não só para os alunos, mas também para os professores, utilizando o lúdico, né? Nós também queremos retomar aqueles torneios de intersérie, que eram os antigos torneios esportivos, onde se fazia grandes eventos escolares, Olimpíada Municipal Esportiva, fomentar esses esportes no município todo, né? Nós entendemos que essa gestão profissional que nós tanto preconizamos, ela tem que iniciar a partir da profissionalização de todos os serviços, a partir de uma intensa informatização de todo o sistema da prefeitura, para proporcionar, primeiro, transparência na gestão, treinamento de pessoas, treinamento de funcionários públicos, buscando eficiência. Os professores, hoje nós temos um corpo de professores extremamente qualificado e eles precisam também serem treinados, precisam sofrer esse treinamento. Junto com esse treinamento também, eu acho que nós, como liberais, nós entendemos que no momento em que nós fomentarmos e darmos a oportunidade de um professor ele trabalhar num projeto para um aluno participar de uma Olimpíada de Matemática, ou da formação de um clube esportivo, ou participar de uma competição de atletismo, ou participar de uma competição de xadrez, ou participar de uma feira de ciências, e que esses resultados apareçam, esse professor ele precisa ser valorizado e ele precisa ser remunerado. A meritocracia, nós queremos fazer da meritocracia uma marca dessa gestão, porque nós entendemos que hoje o funcionário público ele entra na prefeitura, entra naquele plano de carreira e fica recebendo somente aqueles quinquênios e tal, e aquelas pessoas que às vezes têm mais vontade, que é mais empreendedor, que é mais fomentador de futuro, que tem boas ideias, ele deve ser premiado, ele deve ser ouvido, e isso sempre no intuito de procurar prosperidade e fazer com que a gestão pública tenha uma ascensão. O candidato que é professor sabe muito bem que nós temos excelentes professores aqui no município, que ganham bons salários, mas são excelentes professores, certo? Como que com excelentes professores nós não conseguimos atingir o IDEB médio do Estado? Como, na sua visão, e por que isso está acontecendo? Bem, o que isso se explica é a desmotivação. Deve haver uma desmotivação. Eu acho que nós temos que, a partir do 1º de janeiro, ouvir essas pessoas, né,
entender o sistema, como é que ele vem sendo gerido. É evidente que existe alguma coisa errada nessa gestão de pessoas, né? A Secretaria de Educação, ela precisa hoje, assim como todos os setores, nós precisamos fazer cobranças efetivas para que resultados apareçam, e nós queremos que esses resultados sejam significativos e que eles, de fato, apareçam. Para isso, nós temos que entender o que está acontecendo, que é inacreditável hoje que o nosso município, com esse IDEB, com essa arrecadação, com esses investimentos, e é claro que as escolas precisam de infraestrutura, é claro que as escolas precisam de equipamentos. Se for esse um ponto, vamos identificar, também identificar o que está acontecendo com esse corpo de professores. O que nós sabemos hoje é que nós temos tudo para podermos fazer uma boa gestão. Nós temos hoje um corpo de professores de excelente qualidade, nós temos poucas escolas, mas bastante equipadas. Se precisar fazer algum outro projeto, nós podemos fazer. Nós temos também um protocolo de uma grande universidade que quer se instalar aqui no nosso município. Nós temos também, hoje, um projeto que está buscando uma escola cívico-militar para a Rainha do Mar. Então, são alternativas, e nós, o PSL, nossa gestão, o nosso corpo de gestores, nós temos consciência de que a partir dessa gestão profissional, ela vai partir do treinamento de pessoas, de incubadoras de micro, pequenas empresas e de gestão profissional em todas as áreas. Nós queremos isso. Também, para fazer a mediação desses setores, para que esses técnicos possam operar e aplicar, gerenciar suas equipes de trabalho, nós queremos criar também conselhos políticos e administrativos com todos os setores da sociedade. No primeiro momento, nós queremos fomentar que isso aconteça de forma bastante democrática, e depois nós queremos que esses conselhos político e administrativo nos ajudem a identificar esses problemas pontuais da sociedade e fazermos correções, assim como a Associação de Condomínios está fazendo conosco aqui, indicando problemas, indicando soluções, indicando carências, necessidades. Então, a partir desses conselhos político e administrativo, nós fazemos essa gestão compartilhada e fazemos com que esses técnicos profissionais, esses gestores profissionais, ativem os seus objetivos de fazer com que a cidade prospere, se desenvolva e atenda a necessidade de todos, para que a gente tenha um IDEB maior, para que a gente tenha qualidade de vida melhor, para que nós tenhamos uma matriz social, uma matriz política e econômica diferenciada, para que a nossa verdadeira vocação de turismo e entretenimento aconteça. É essa forma que nós vemos. Certo. E aproveitando o gancho da educação. Com certeza, candidato, com a qualidade dos professores que nós temos, com a qualificação, embora é necessário sempre investir em capacitação, mas com a qualidade que nós temos hoje, poderia se gerar um resultado muito superior em educação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu conheço os professores daqui e eu tenho certeza que esses professores têm condições, com esse corpo técnico, de levar Xangri-Lá para números muito superiores. Alguma coisa está errada, candidato. Sugestão da associação: investir na qualificação dos professores, escolas de cursos profissionalizantes. Os condomínios demandam muita mão de obra hoje, e mão de obra especializada. Muitas vezes vem mão de obra de outras cidades para cá, quando poderíamos, né, ser atendidos por mão de obra daqui. Então, é fundamental, os cursos, são fundamentais os cursos profissionalizantes. Ensino de línguas. Por que não diferenciar a cidade pelo ensino de línguas, né? Por que não? Nós temos condições e temos receita para isso. Turno inverso, por exemplo, incentivo ao esporte, aos cuidados com o meio ambiente. Com certeza, as famílias de Xangri-Lá merecem muito mais para a educação dos seus filhos, candidato. Um assunto, candidato, fundamental na cidade e crítico, e um dos assuntos mais importantes, é a coleta e o tratamento de esgoto e o escoamento pluvial. Xangri-Lá hoje tem 24% de esgoto tratado. Praticamente a totalidade se deve ao esgoto dos condomínios que é tratado. Se tirarmos os condomínios fora, isso vai próximo a zero, como outras cidades, como o Imbé, que é 0,1. O litoral tem 10% do esgoto tratado. Uma das regiões que mais cresce no estado
Hoje tem 10% de esgoto. Isso é um absurdo. Uma região pujante que está crescendo e não tem o suporte do governo hoje em termos de tratamento de esgoto. São muitos problemas causados pelo despejo, pela falta de tratamento, candidato, o despejo de esgoto sem tratamento nos rios, lagoas e mares. Nossos mananciais de água são fundamentais para termos uma melhor qualidade de vida. Precisam ser preservados, caso contrário, correm o risco de acabar. Despejos de esgoto sem tratamento causam problemas para a saúde da população e para o meio ambiente. O que contamina as águas são os esgotos sem tratamento e o descarte incorreto do lixo, fatores que propagam doenças. Quais os seus planos, projetos para a solução desse problema? Bem, o sistema de águas pluviais, nós conversamos com 2 universidades aqui da nossa região e nos foi passado um valor para a elaboração do projeto altimétrico para darmos realmente uma solução técnica para o problema dos esgotos pluviais. Então, a partir de um projeto altimétrico, indicado por técnicos da área, eles vão fazer o nível de toda a cidade, vão indicar as bocas de lobo, coleta de areia, calhas, foi nos indicado inicialmente, em vez de galerias, calhas coletoras pluviais, de 1,20 m por 50 centímetros de largura, por 50 centímetros de profundidade, com uma grelhazinha já de concreto, e o caimento da rua indicado para o lado dessa grelha. Essa é a indicação básica. Caixas coletoras de boca de lobo em cada esquina para coleta de caixas de areia, né, para coleta de areia. Então, esse é um projeto que nós temos hoje dentro desse projeto. Ele vai indicar esses níveis, vai indicar esses materiais adequados para cada região, vai indicar, inclusive, soluções. Existem locais da cidade onde existam baixios, onde ela é um pouco mais baixa e que ali precisa de uma lagoa coletora de água para depois fazer o recalque dessa água. Nós precisamos, sabemos disso, e também existem. Esse projeto vai indicar soluções. Então, é técnica. Esse problema é um problema técnico. Por outro lado, nós entendemos que o sistema de saneamento básico também é o que nos preocupa mais e aquilo que nós despendemos mais energia em buscarmos soluções para o sistema de saneamento da cidade. Nós estudamos intensamente o que aconteceu em São Leopoldo, que fez uma municipalização do sistema de tratamento de esgotos. Nós estudamos também Bagé, que é uma cidade onde o sistema municipal de água e esgoto ele sempre foi da prefeitura, e a prefeitura sempre gerenciou esses resíduos. E nós fizemos também um estudo de Uruguaiana, que inicialmente era da concessionária Corsan, e fez uma municipalização do sistema, uma parceria público-privada com a empresa de grande porte e tal. Eles conseguiram êxito, têm hoje o seu sistema de tratamento de água e esgoto, fizeram uma parceria público-privada. E o sistema também de São Gabriel, que é a minha terra natal, aonde ocorreu recentemente, há 1 ano e meio atrás, aconteceu essa municipalização desse sistema. Com recursos próprios, São Gabriel, a partir do momento que fez a municipalização, já conseguiu, de 1 ano para cá, ele conseguiu colocar cerca de 30% do sistema de saneamento, de coleta de esgoto e tratamento de esgoto na cidade, com recursos próprios. Então, a nosso ver, posso... Se finalize para nós passarmos por então, no nosso entendimento, hoje nós temos a nossa concessionária Corsan. Existe contratos a qual ela não vem cumprindo. A nossa intenção é fazermos uma chamada a essas pessoas, essa concessionária, pedir o cumprimento do contrato. A partir do momento que não houver esse nosso interesse, nós vamos gerir esse sistema. Nós temos hoje essa lei do saneamento básico, esse marco regulatório do saneamento básico, que dá uma certa autonomia para os municípios. Nós queremos fazer valer essa lei, porque nós entendemos hoje que esse momento político que nós estamos vivendo hoje, ele ainda é extremamente polarizado. Ele ainda é extremamente polarizado. Vai existir uma federalização.
Ok, candidato, temos que passar para o último tema. Pois não. Tá, sobre a segurança. Pergunta, candidato, a associação fez grandes investimentos na melhoria da segurança de Xangri-Lá. Grandes investimentos foi o foco da associação. Pergunta, candidato, na sua gestão, sairá o convênio da prefeitura com a Associação dos Condomínios e com o CONSEG, principalmente o CONSEG, para ampliarmos a melhoria da segurança do município? Sim, sim, sairá esse convênio. Nós queremos salientar que várias soluções mágicas estão sendo apresentadas e tal, e a gente vem sabendo de algumas propostas, mas o que efetivamente nós temos hoje para tranquilizar a Associação dos Condomínios é que nós, no intuito de buscarmos, nós entendemos que hoje Xangri-Lá, nós queremos transformar a cidade de Xangri-Lá numa cidade de turismo e entretenimento, a segurança pública é um dos fatores importantes na nossa cidade. Nós sabemos hoje que nós só temos 3%, de 2% a 3%, para fazermos os investimentos na cidade. Portanto, nós observamos que é possível, nós temos hoje cerca de 1.000 pessoas que trabalham diretamente envolvidas nessa parte de vigilância, nessas empresas de vigilância da cidade. Essas empresas de vigilância, eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas, 2 proprietários dessas empresas, são amigos pessoais meus, e nos foi dito que é possível a gente fazer nós fazemos hoje um convênio, fazemos uma parceria público-privada, e eles nos oferecerem essa possibilidade de fazerem uma vigilância, inclusive indicando pontos com falta de energia, por exemplo, com ruas com deficiência de capina, de limpeza, com pontos onde exista uma fuga de água. Ótimo, vamos deixar registrado, candidato. Tá. Estouramos o nosso tempo, suas considerações finais, rapidamente, por gentileza. Tá bom. Eu queria agradecer imensamente a Associação de Condomínios. Estamos muito honrados em estarmos aqui conversando com os nossos amigos xangrilenses. Queremos deixar uma mensagem de esperança, de otimismo. O PSL Xangri-Lá é um partido social, liberal, busca, através da iniciativa privada, progresso, desenvolvimento, renda para as pessoas, e temos, certamente, propostas ousadas, diferenciadas, que vão mudar a matriz da nossa cidade e possibilitar a todos tranquilidade, plena cidadania.